Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos assuntos da terceira unidade. No vídeo anterior, nós tratamos das regras de competência, da legitimidade do prazo para a propositura e das espécies de inventário e partilha. Falamos rapidamente do inventário e partilha, propriamente dito, falamos do arrolamento de alçada e falamos do arrolamento sumário. Só para relembrar, nós sabemos que o arrolamento sumário é aquele em que não há interesses de menores incapazes, a partilha é amigável e não há testamento. São três requisitos, portanto, para que eu possa adotar esse procedimento. Não havendo interesse de menores incapazes, número 1. Não havendo testamento, número 2. E havendo consenso na partilha dos bens, número 3. Não há litígio, todos os herdeiros que são maiores e capazes concordam com a partilha dos bens, de modo que não há nenhuma divergência, nenhum litígio entre eles. Não importa, nesse caso, o valor dos bens, qualquer que seja o valor dos bens. Aí eu posso optar por esse procedimento, que pode ser feito em juízo ou pode ser feito fora dele, cartório extrajudicial. Como eu disse no vídeo anterior, é o procedimento mais simplificado, mais rápido, mais célere. O advogado, evidentemente, ao se deparar com um caso concreto de sucessão, vai tentar fazê-lo, se os requisitos estiverem preenchidos, evidentemente, sob essa modalidade, porque é a modalidade que exigirá menos trabalho, menos tempo para finalizar a partilha dos bens. A segunda hipótese é o arrolamento de alçada. O arrolamento de alçada é aquele em que pode haver interesse de menores, pode haver interesse de incapazes, pode até haver testamento, mas o valor dos bens não pode ser superior a 1.000 salários mínimos. Tem que ser igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Eu só posso adotar esse procedimento de arrolamento de alçado, arrolamento comum, se o valor dos bens for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Pronto. Mais adiante, em vídeos posteriores, nós vamos tratar especificamente do procedimento envolvendo o arrolamento sumário e o arrolamento de alçada, ou arrolamento comum. Hoje, nós vamos tratar de forma mais detalhada do procedimento do inventário e partilha, que só pode ser judicial. O inventário e partilha é judicial, tem que ser judicial, ele só pode ser feito perante o juízo. E aqui não importa também o valor dos bens, qualquer que seja o valor dos bens. Por que eu terei que fazer sob a modalidade de inventário e partilha? Por quê? Tem interesse de menores ou incapazes, porque tem testamento, porque tem litígio entre os herdeiros, porque o valor dos bens é superior a 1.000 salários mínimos. Então, porque tem interesse de menores e incapazes, eu já descarto a possibilidade de fazê-lo sob a modalidade de arrolamento sumário. Também vou descartar a possibilidade de fazê-lo sob a forma de arrolamento sumário, porque tem testamento, ou porque tem litígio. Não poderei fazê-lo sob a modalidade de arrolamento comum, porque o valor é superior a 1.000 salários mínimos. Bom, aí eu tenho que optar, desculpe, não é nem optar, né? Tenho que adotar o procedimento do inventário e partilha. Então, é sobre esse procedimento de inventário e partilha que nós vamos tratar agora. Vamos tratar dele. No momento posterior, como eu disse e repito,
nós vamos falar dos arrolamentos. Então, o procedimento de inventário e partilha judicial, como eu disse, começa com uma petição ao juízo, pedindo a abertura do procedimento, que deverá ser feita, essa petição deverá ser feita no prazo de 2 meses da abertura da sucessão. Ou seja, eu vou protocolar a petição pedindo a abertura de inventário no prazo de 2 meses após a abertura da sucessão. É o artigo 611 do CPC que diz que o prazo a ser observado é o prazo de 2 meses. Bom, e se eu não ajuizar o procedimento no prazo de 2 meses? Vou pagar mais tributos, vou pagar multa, vou pagar um valor maior de impostos. Mais adiante nós vamos tratar disso. É a única penalidade que os herdeiros sofrerão se desobedecerem o prazo de 2 meses. Pois bem, essa petição de abertura de inventário pode ser uma petição muito simples, deve ser uma petição muito simples. É tão somente para requerer a abertura do procedimento, comunicar ao juízo o falecimento de alguém e pedindo a instauração do procedimento de inventário e partilha e a nomeação do inventariante. Somente isso. Mas observe que, para elaborar essa petição, eu vou ter que conhecer as regras de competência, primeiramente, para que eu possa saber qual o juízo competente para tramitar, para conhecer essa causa, conhecer e decidir e julgar essa causa, é o primeiro passo. O segundo passo é saber que procedimento eu vou adotar. Se é procedimento de arrolamento sumário, se é procedimento de arrolamento comum, se é inventário e partilha. Nós estamos falando aqui do inventário e partilha. Já superamos, portanto, essa fase. Vamos propor em juízo e será um inventário e partilha. Já falei para vocês que na Bahia a estrutura judiciária, na estrutura judiciária nós temos varas de família e sucessões, em algumas comarcas, não temos em todas. Em algumas comarcas nós temos mais de uma vara de família e sucessões. No caso de Vitória da Conquista nós temos apenas uma vara de família e sucessões. Em outras comarcas menores nós não temos nenhuma. Aí o procedimento tramitará na vara civil. Nas comarcas que nós temos mais de uma vara de família e sucessões, que na verdade se chama vara de família, sucessões, órfãos, interditos e ausentes. Esse é o nome que se dá a essa vara no estado da Bahia, porque, como eu disse no vídeo anterior, cada estado organiza a sua justiça, que é estadual, né, da sua maneira. Então, vai nominar as varas a depender do seu próprio critério. Minas Gerais adota uma nomenclatura, Bahia adota outra, São Paulo adota outra e assim por diante. Na Bahia, vara de família, sucessões, órfãos, interditos e ausentes. Onde nós temos mais de uma vara, sorteio. A própria plataforma virtual vai proceder o sorteio. Então, no prazo de 2 meses, alguém vai propor esse procedimento. E quem é esse alguém? Quem tem legitimidade para propor o procedimento? Nós já vimos isso. No artigo 615 diz que quem vai propor é quem estiver na posse e na administração dos bens. E o artigo 616 relaciona, enumera uma série de outras pessoas que têm legitimidade concorrente, ou seja, que também podem propor a abertura do inventário. Bom, mas isso nós já falamos, eu estou apenas repetindo. Então, vamos falar então como é que essa pessoa legitimada, de acordo com 615 e 616 do CPC, vai promover a abertura desse procedimento.
Nós estamos falando, não percamos de vista, do inventário e partilha. Não estou falando de arrolamento. Bom, uma simples petição dirigida ao juízo competente, comunicando o falecimento. Claro, eu vou propor a ação instruindo essa petição inicial, a certidão de óbito. Esse é um documento indispensável para que eu possa pedir a abertura do procedimento. Isso está no Código de Processo Civil. Para pedir a abertura de inventário e partilha, eu tenho que provar o falecimento do de cujus, né? Então, eu tenho que instruir o meu pedido com a certidão de óbito. É um documento indispensável. Outro documento indispensável é a prova de quem está requerendo a abertura do procedimento, é a pessoa que está na posse e administração dos bens, é o cônjuge, é o herdeiro, é o legatário. Ou seja, eu tenho que provar a condição de legitimado para propor esse procedimento. Então, eu elaboro uma petição pequena, de uma página apenas, ou duas no máximo, comunicando o falecimento do de cujus, pedindo a abertura de inventário, pedindo a nomeação de inventariante e atribuindo valor à causa. O juiz vai nomear inventariante com base naquele rol do 617. Na aula seguinte, no próximo vídeo, nós vamos falar do inventariante. Mas inventariante, assim, falando ligeiramente, será o administrador do espólio. Espólio é o conjunto de bens deixado pelo de cujus. Então, o inventariante é aquele que vai administrar esse conjunto de bens, espólio, até que se finalize o procedimento que nós estamos iniciando agora. Bom, então, uma petição simples. Excelentíssimo senhor doutor juiz, doutora juíza, ou a juíza, ao juízo da Vara de Família e Sucessões de Vitória da Conquista, MM Juízo da Vara de Família e Sucessões de Vitória da Conquista. Fulano de tal, qualifica, né? Vem à presença de Vossa Excelência comunicar o falecimento do seu companheiro ou do cônjuge, assim, fulano de tal, conforme certidão de óbito anexo, requerendo a instauração do procedimento de inventário e partilha, né, nos termos do artigo 611 do Código de Processo Civil. Requer ainda a nomeação fulano de tal, assim, como inventariante, na forma do artigo 617 do CPC, do mesmo diploma, enfim. Dá-se a causa valor de tal, X. Pronto. Alguns advogados já apresentam nessa primeira petição o rol de herdeiros e a relação, o rol de bens a serem partilhados. Ou seja, eles já fazem uma peça completa. Pedem a abertura, pedem a nomeação de inventariante, relacionam os herdeiros, relacionam os bens. Tecnicamente, não é incorreto fazer assim, mas não se recomenda fazer assim por questões de praticidade. E também, se formos seguir as regras do código à risca, ao pé da letra, o correto é fazer primeiro uma petição simples, pequena, pedindo abertura, pedindo nomeação de inventariante e, no momento posterior, apresentar o rol de herdeiros e de bens. Então, eu vou explicar para vocês como se procede nessa segunda modalidade, nesse segundo formato. Duas petições. A primeira pedindo abertura, como eu já disse, simples, pequena, uma ou duas páginas no máximo. E no momento posterior apresenta a outra peça, que se chama Primeiras Declarações. Então, vamos na sequência. Eu proponho, no prazo de 2 meses, a abertura de inventário e partilha, através de uma simples petição, comunicando o falecimento, instruindo a certidão de óbito, provando a condição de legitimado, pedindo a nomeação de inventariante, atribuindo valor à causa. O juiz vai nomear o inventariante. Ele vai acatar aquela sugestão de nomeação e vai
nomear aquela pessoa indicada como inventariante. Essa pessoa que foi nomeada inventariante tem um prazo de 5 dias para prestar o compromisso. 5 dias ele será comunicado através das redes sociais, o diário oficial, de qualquer maneira ele será comunicado. Acontece mais hoje pelas plataformas digitais. O advogado ele é intimado da nomeação de inventariante. Aí ele comunica a pessoa que foi nomeada. Essa pessoa vai prestar o compromisso, vai assumir a condição de inventariante. Prestar o compromisso é tomar posse oficialmente como inventariante, assinar um termo de responsabilidade por estar assumindo aquela função. É uma função de grande importância dentro do procedimento de inventário. Será ele, como eu disse, o administrador, será ele quem vai conduzir, entre aspas, o destino desses bens durante o tempo em que tramitar o procedimento. Bom, então, prestado o compromisso, no prazo de 5 dias, ele terá o prazo de 20 dias a contar da data em que ele presta o compromisso para apresentar essa peça que nós chamamos de primeiras declarações. O artigo 620 do Código de Processo Civil fala desse prazo de 20 dias e fala também como é que essa peça deverá ser confeccionada. Eu costumo dizer para os colegas que trabalham conosco esses temas que o 620 é uma receita de bolo. Se você abrir o Código de Processo Civil e o seu computador ao mesmo tempo, você vai fazendo a peça a partir daquelas informações sem nenhuma dificuldade. Então, o que você vai fazer nessa peça? Vai qualificar pormenorizadamente o de cujos, vai qualificar pormenorizadamente o cônjuge ou companheiro que ele deixou, vai qualificar todos os herdeiros, todos aqueles que você representa como advogado e aqueles que você também não representa. Vai qualificar todos. Se você não tiver a qualificação daqueles que você não representa como advogado, pelo menos o nome e o endereço, para que eles sejam chamados, citados para ingressarem no procedimento. Depois você vai relacionar todos os bens deixados pelo decujos, bens imóveis, semoventes, automóveis, veículos, quantia em dinheiro, empresas, cotas em sociedades empresariais, enfim, vai relacionar todos os bens deixados, vai relacionar as dívidas ativas, vai relacionar as dívidas passivas, as dívidas que o espólio tem para receber de terceiros e as dívidas que o espólio tem para pagar. Você vai, na verdade, expor toda a realidade do espólio. Essa é a função das primeiras declarações. Mostrar, trazer um espelho pormenorizado, completo, detalhado de toda a situação do espólio, mostrando para o juiz, para o Ministério Público, para a Fazenda Pública e para todos os demais interessados qual é a realidade do espólio. O que o espólio apresenta de bens ativos e de obrigações passivas. É uma, digamos assim, demonstração da real situação do espólio. O inventariante tem que agir com transparência, porque ele pode sofrer consequências caso ele não seja fiel com essas informações. Caso ele não seja transparente, ele pode ser destituído dessa função de inventariante, ele pode sofrer uma penalidade civil, tendo que indenizar
o espólio por ter provocado ou causado algum prejuízo, ele pode sofrer alguma penalidade na esfera do direito penal, por ter cometido um delito envolvendo essa administração de bens. Portanto, a sua gestão, mas nós vamos falar disso mais adiante, tem que ser transparente. Isso é que importa para a gente agora. Ele vai relacionar todos aqueles bens, tudo que ele sabe sobre o espólio. Bom, nessa peça também, ele pede para citar aqueles herdeiros que ele não representa, que o advogado não representa. Então, eu sou advogado de 3 dos herdeiros, 2 não me contrataram. Evidentemente que eu vou pedir a citação daqueles 2, para que eles contratem os seus respectivos advogados e venham ao processo, né? Uma das obrigações do inventariante é dar andamento no procedimento também. Bom, nessa peça também é evidente, nem precisa fazer isso, mas se eu fizer, não estarei errado, eu vou pedir a intervenção do representante do Ministério Público, caso haja interesse de menores incapazes nesse procedimento. Pode ser que não tenha menores incapazes, pode ser que eu tenha adotado, desculpe, optar é você ter que eleger dentro de algumas possibilidades. Nesse caso aí, o inventário e partilha eu faço às vezes por não ter a possibilidade de fazer um arrolamento. Suponhamos que há um litígio muito grande, que não tenha menores incapazes, mas há um litígio, os herdeiros estão brigando, não posso fazer essa modalidade de arrolamento sumário. E o valor dos bens é de 100 milhões de reais. Também não posso fazer essa modalidade de arrolamento de alçada, porque o valor ultrapassa 1.000 salários mínimos. Aí tem que ser inventário e partilha. Nesse caso, não precisa funcionar o Ministério Público, não há interesse de menores incapazes. Então, o Ministério Público não vai funcionar em todo o procedimento de inventário e partilha. Vai funcionar apenas quando houver interesse de menores incapazes. Bom, o Ministério Público e as respectivas fazendas, né? A fazenda pública é interessada no inventário porque ela terá créditos de tributos, né, que se reverterão em seu favor. Então, se eu tenho bens situados no estado da Bahia, o estado da Bahia tem interesse em funcionar no inventário e partilha, porque ele receberá tributos relativos à transmissão daqueles bens do morto para os sucessores. Se eu tenho bens situados em Minas Gerais, da mesma maneira. Se eu tenho bens em São Paulo e assim por diante. Então, nós vamos pedir a intimação do Ministério Público, dos estados interessados como credores de tributos. Bom, esse é o objetivo da nossa conversa de hoje, é mostrar como é que funciona esse procedimento até a apresentação dessa peça que nós denominamos de primeiras declarações. Então, um pedido de abertura simples, no primeiro momento, o juiz nomeia o inventariante, ele tem 5 dias para prestar o compromisso, 20 dias depois daquela data em que ele prestou o compromisso, ele apresenta as primeiras declarações. Se ele não apresentar as primeiras declarações nesse prazo, ele pode sofrer a penalidade de destituição. Então, ele tem que cumprir o prazo. Por quê? Porque compete a ele dar celeridade no andamento. Recomendo a vocês, nesse primeiro momento, para que a gente dirima as dúvidas eventualmente existentes, a leitura detalhada dos artigos 610 a 620 do Código de Processo Civil. Daremos sequência, então, no próximo vídeo. Obrigado, bom estudo.